Bom dia, oitavo ano. Estamos iniciando mais uma live, né? A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Hoje nós vamos iniciar a unidade 7 da apostila 4, certo? Diversidade de animais, né? Nós vamos começar falando dos invertebrados e na unidade 8 nós vamos passar a falar dos vertebrados. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, né, para falar de animais, vocês gostam muito desse assunto, e tem aluno que fala disso desde o sexto ano. Professora, quanto que nós vamos estudar os animais, né? E com a mudança curricular, né, da Base Nacional, esse conteúdo, ele veio para o oitavo ano, tá? Era um conteúdo do sétimo, tá? E ele veio para o oitavo. E quando houve essa transformação, né, na a matéria, o intuito foi aprender ciência de uma outra forma. Antes, a gente falava muito assim dos animais, assim de forma muito, como posso dizer, muito específica, né? Falando de muito detalhe e acabava esquecia de falar dos animais, da importância, né, da biodiversidade. Então hoje a gente muda um pouco o foco. Claro, a gente vai falar das características, mas antes, para vocês terem noção, a gente trabalhava os reinos animais praticamente assim, em um trimestre e meio. Agora a gente fala em 2 unidades, tá? Então, assim, a gente acaba que não supervaloriza o reino animal como por muitas vezes era feito. Isso é interessante, porque nós temos 5 reinos, né? Então a gente não pode ficar supervalorizando um reino, né? E esquecer dos outros. Então, ó, no sétimo ano nós falamos do reino plantar de forma separada, né? E agora no oitavo a gente vem falando de todos os outros reinos e por último agora o reino animal, tá bom? Então tenho certeza que vocês vão se amarrar nessa aula, vai ser assim gostoso de lidar com essa matéria. Então eu sempre vou explicar a matéria e vou deixar umas videoaulas para vocês também do positivo, tá? Que é bastante conteúdo. É uma matéria muito boa de aprender, mas é muito conteúdo também, tá bom? Então, daqui até o final do ano, a gente agora só vai falar de animais, tá bom? Vamos juntos comigo então aí, hein? Vou compartilhar a tela aqui para mostrar essa imagem para vocês. Eu pedi a vocês que respondessem essas perguntinhas, que sempre, antes de iniciar, né, a unidade, eu gosto que vocês falem para mim o que vocês entendem sobre esse assunto, né? Para eu saber o meu ponto de partida. A gente sempre faz isso na sala de aula, né? Então, assim, isso é muito importante para mim. Aí a apostila traz sempre essa introdução que diz assim: ele dá esse monte de fotinha, né, de animais, todos esses aí são animais, tá? Estão dentro do reino animal. E depois ele fala assim: que características identificam um animal? O que vocês acham? Quando eu falo assim, isso aqui é animal, isso aqui não é animal. O que te faz concluir? Quem gostaria de falar para mim? Ó, o Caio colocou gênero, cor, espécies, onde se localizam no mundo, a fauna, ter ou não ter células, Julie colocou. Isso aí. Vamos lá. Ser autótrofo ou não. Existem animais autótrofos? De acordo com o que vocês já conhecem. Fala para mim. É comum isso aí? Não, né? O que é isso mesmo? Autótrofo e heterótrofo? Só para eu ver se vocês estão lembrando. Isso aí, produzir seu próprio alimento. Então, muito bem. Então, a gente tem que lembrar da classificação de seres vivos, né? Por que que os animais estão classificados em outro grupo? Porque eles têm características muito diferentes dos demais. Uma delas, aí que foi muito bem colocado pela Julie, é que eles são heterótrofos, né? Não produzem seu próprio alimento. Então, eles não podem estar dentro do reino das plantas, por exemplo, né? Outra coisa que foi colocado aí, que eu vi, que vocês colocaram, é se tem ou não tem núcleo. Como que eu classifico isso? Seres vivos que possuem núcleo e seres vivos que não possuem. Existe um termo. Procariontes e eucariontes.
Excelente. Vocês acham o quê? Animais são procariontes ou eucariontes? E aí? Animais procariontes ou eucariontes? Fácil essa pergunta, hein? Eucariontes. Qual reino que são os únicos procariontes? Lembra que eu falei com vocês? Existe um reino que possui os procariontes. Qual reino é esse? Enquanto isso, a gente está fazendo uma revisãozinha, hein? Isso aí. Não, não, não. Monera. Isso aí. As bactérias, né? Lá o reino das bactérias. Você saberia dizer quais são as diferenças entre vertebrados e invertebrados? Turma, primeiro eu quero que vocês falem o que vocês sabem. Não é para ficar indo lá na apostila ler, tá? Porque tem alguns alunos aí que eu já estou percebendo que está aí na apostila. Está vindo com uns termos muito técnicos, né? Então, não. Fala para mim. Ó, Caio colocou, professora, se tem ou não tem ossos, né? Maria também. Ah, eu acho que é se tem ossos ou não tem, né? Ter ou não coluna vertebral. Show. Vamos tocar o barco. Depois a gente vai ver o que é isso aí. Número 3. Observe com atenção as imagens acima e circule os animais invertebrados. E aí? Quem desses animais aí que vocês identificaram são animais invertebrados e o porquê que vocês chegaram a essa conclusão? Quem vocês acham que são os invertebrados? Fala para mim. Escorpião, estrela do mar, aranha, deixa eu ver se é isso mesmo, hein? Borboleta, cobra não, sapo também não. Isso aí. Então, ó, só o escorpião, a estrela do mar, a aranha e a borboleta. O restante são todos vertebrados, certo? E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar falando sobre os invertebrados. Então, essa primeira unidade, toda sobre invertebrados, tá? Tem caranguejo aqui? Não tem caranguejo não, Matheus. Nós vamos falar sobre todos os invertebrados e depois nós vamos falar sobre os invertebrados, tá? Mas, Matheus, é só os da foto. Não tô falando de caranguejo, entendeu? Isso, só os que estão na fotinha aí. Então, turma, qual o objetivo dessa unidade? Caracterizar os animais invertebrados, tá? Identificar o que são realmente invertebrados, conseguir separar dentro dos grupos dos invertebrados, associar os invertebrados ao seu modo de vida e compreender a importância ecológica dos invertebrados. Por muitas vezes a gente simplesmente supervaloriza os vertebrados, tá? E desvalorizamos os invertebrados. A gente sabe que no ambiente todo ser vivo tem a importância, né, de existir, tudo bem? Então é isso que nós vamos falar. Então, no primeiro momento, nós vamos dividir o grande grupo do reino animal em vertebrados e vertebrados. Para que isso, professora? Para facilitar o nosso estudo, tá? Se torna muito mais fácil. Agora, características do reino animal no geral. Todos, tá? Desde poríferos a mamíferos. Todos os animais têm células eucarióticas, podem até grifar isso aí. Suas células apresentam núcleo, tá? São constituídos por várias células, ou seja, nós não temos animais unicelular, tá? Por isso que eu tenho um grupo do protista, né? Colocamos os protozoários lá dentro do grupo dos protistas. São organismos heterótrofos, tá? Se alimentam de outros seres vivos presentes no ambiente. Não vão realizar fotossíntese, tá?
Eu lembro até que teve um aluno uma vez que ele falou assim, professora, eu ouvi dizer que tem um grupo de animal aí que eles descobriram que tem algumas células que realizam fotossíntese. Atualmente ainda não classificamos, tá, esse grupo como animais. Maria perguntou assim, são multicelulares ou pluricelulares? Excelente, Maria. Nós vamos falar disso agora. Eu tenho um grupo de animais que são multicelulares, que são os poríferos, nós vamos falar, e depois daí para lá são todos pluricelulares. Lembram da diferença de multicelulares para pluricelulares? Isso aí eu acho fantástico quando vocês lembram. Fala para mim qual a diferença. Vou esperar, hein? Maria acho que vai saber. Não, Caio. Existe uma diferença. Os dois possuem várias células, mas existe uma diferença de multi para pluri. Essa diferença, sim, quase ninguém aborda isso. E eu falo tanto isso com vocês, vocês esquecem. Ah, não lembra, né? Poxa, crente que você ia lembrar. Eu vou falar agora. Eu vou falar e vocês não vão esquecer mais, hein? Por favor. Se cai uma questão dessa no IFES, vocês vão sim acertar com certeza. Vai ser a diferencial de vocês, porque muita gente não sabe disso. Isso aí, Maria. Maria Chagas respondeu. Os multicelulares não formam tecidos verdadeiros. Não é isso? Na verdade, é um amontoado de células. E os pluri formam tecidos verdadeiros. Eu vou colocar isso de novo aqui quando for falar de poríferos e vocês não vão esquecer isso mais, por favor. Tecido verdadeiro é assim, ô Julie. Por exemplo, nós somos pluricelulares. Eu tenho o meu tecido epitelial, meu tecido muscular, tenho um tecido nervoso, eu tenho vários tipos de tecido. Os poríferos não. São várias células que desempenham funções diferentes, assim, mas não tem. Não se organizam em tecidos diferentes, entendeu? Por isso que é essa diferença. Tem até livro que nem classifica como diferente. Mas como tem cientista que classifica, a gente precisa saber dessa diferença. Vamos lá então? Vamos tocar o barco? Primeiro nós vamos falar de poríferos, tá? Que são as famosas esponjas do mar, que muitas vezes são confundidas como algas. Tem gente que acha que é alga, são corais. Corais é alga. Não. Completamente diferente. Primeiro que eu estou falando de animal e de alga. São completamente diferentes, tá? Dentro do grupo dos invertebrados, como nós temos uma variedade de animais muito grandes. Nós temos animais de corpo mole, animais com concha, animais com esqueleto externo, animais tá vendo? Que eu não posso falar de esqueleto em si. Eu tenho invertebrados com esqueleto, só que não é um esqueleto semelhante ao dos vertebrados. Nós vamos falar disso, tá? Porque os vertebrados, eles possuem a coluna vertebral, certo? Que vai formar os ossos, né? Então, é diferente do esqueleto dos invertebrados. Nós vamos entender essa diferença. Então, ó, nós temos mais de 600 milhões, há mais de 600 milhões de anos, o nosso planeta era muito diferente do que conhecemos hoje. Os continentes, os oceanos, a atmosfera, o clima e os seres vivos que existiam aqui eram muito diferentes. Eu até vi ali o Matheus chegando a colocar o termo darwinismo, só que eu não vou tratar desses termos com vocês agora, porque isso é conteúdo do nome, tá? Só que é importante a gente entender como que os seres vivos foram se modificando, tá? Qual área da ciência que explica isso? A evolução, tá? Então, vai chegar o momento certo para a gente falar disso. Atualmente, já se sabe que os primeiros seres vivos surgiram na água, tá? E que os primeiros animais eram aquáticos e invertebrados. Então, há mais de 600 milhões de anos atrás, né, existiam grupos de seres vivos que foram evoluindo e hoje nós temos toda essa complexidade de seres vivos atualmente, tá?
mas entender que a ciência explica da forma, né, respeitando a evolução, certo? Nós já chegamos a falar de evolução, mas ainda não falamos desses termos, das teorias evolucionistas. Esse conteúdo agora ele vem no 9º ano, tá? Eu acho até melhor que é um conteúdo que existe uma maturidade maior de vocês, beleza? Então, primeiro nós vamos falar de esponjas. Vocês já conhecem esponjas do mar? Já viram alguns corais? Viajaram, mergulharam e viram as esponjas? Pois então, dentro do grupo dos invertebrados, nós temos os filos, tá? Lembra lá? Reino, filo, classe, ordem, família, lembra disso? Então, dentro do reino, nós vamos falar dos filos dos invertebrados e depois do filo cordata. Esse filo cordata são os vertebrados. Então, agora nós vamos falar dos filos dos poríferos, certo? Esse grupo de animais, eles são muito simples, eles são os animais mais simples dentro do reino animal em si, tá? Mas eles são extremamente numerosos, tá? E eles vivem em ambiente marinho, tá? Qual a diferença de ambiente marinho para ambiente aquático, no geral? Saberiam me dizer? Ambiente marinho para ambiente aquático. Acho que vocês sabem essa diferença, hein? Isso aí, Maria. Aquático, quando eu falo aquático, no geral, tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Eu englobo rios, água doce. Aqui eu estou falando de espécies exclusivas de ambientes marinhos, tá? No caso, água do mar mesmo, água salgada. As esponjas são organismos sésseis. Saberiam me dizer o que são sésseis? Já falei disso acho que em algum momento com vocês também. Vamos ver, hein? Ó, repara quantos termozinhos, né? Nós vamos falar, Matheus. Estou falando de esponjas. Foca no que nós estamos falando. Saberiam me dizer o que são organismos sésseis? Não, Maria. As esponjas também vivem juntos, tá? Porque eles vivem em colônias, né? Igual nós vimos lá no 7º ano. Sésseis, eles vivem fixos, tá? E bentônicos lá no fundo do mar. Então, ó, isto é, vivem fixas e no fundo do oceano. Podem grifando isso aí, tá? Tem tamanhos variados, tá? Nós podemos ter esponjas de pequeno porte, esponjas muito grandes, e elas vivem unidas fisicamente. Lembrando, né, que elas vivem em colônias, ok? Indivíduos da mesma espécie que são unidas fisicamente. Podem ter mais de 1 metro de diâmetro no orifício do seu poro principal, tá? Por onde entra a água. Nós vamos falar dessas. Elas têm esponjas do mar que cabe um ser humano dentro dela. Pra vocês terem noção de tão grande. Apresentam várias células, mas não apresentam tecidos verdadeiros. São classificadas, então, como multicelulares, certo? E poríferos. Por que esse termo poríferos? Porque são animais que apresentam diversos poros na superfície do seu corpo. Nós vamos entender o porquê desses poros também. Tem importância de existir, tá? Nada é por acaso nessa vida, né? Tudo muito perfeito. Então, ó, as esponjas são animais filtradores, ou seja, elas se alimentam filtrando a água do mar. Olha que interessante. E essa filtração, ela vai acontecer pelos poros, tá? A água do mar vai circular dentro dela. Toda a parede da esponja é cheia de porinhos, ok? A água vai entrar pelos poros e vai sair pelo ósculo. Tá vendo aqui em cima? Saída pelo ósculo. Este orifício maior recebe o nome de ósculo, ok? O que acontece? Quando essa água entra aqui, nós temos células chamadas coanócitos. Estão vendo? Conseguindo observar aqui na imagem?
Essas células, reparem que elas têm um flagelo, ou como se fosse uma cauda, e elas ficam batendo essa cauda o tempo inteiro. Para quê? Para permitir o fluxo de água dentro da esponja, ok? E são esses coanócitos que vão estar capturando as estruturas que as esponjas se alimentam, que podem ser zooplâncton, fitoplâncton. Zooplâncton são como se fossem, tá? Animais microscópicos, que pode ser um protozoário, pode ser microalgas também, tá? Então, a gente chama de o fitoplâncton quando realiza fotossíntese e zooplâncton quando não realiza fotossíntese, tá? Mas são estruturas microscópicas que entram dentro da célula das esponjas, dos coanócitos, e lá dentro é feita a digestão intracelular. Então, a alimentação, repare, nada de fotossíntese. Vai ser feita a captura do alimento pelo coanócito, tá? E ela vai se alimentar. Se alimentou, fez a digestão, o que não for digerido, libera também pelos coanócitos e sai aqui pela água via o ósculo, tá? Então, ó, entrou a água, circulou aqui dentro, os coanócitos sempre agitando o flagelo, tá? Capturam o alimento, fazem a digestão, o que não serve, joga para fora e elimina pelo ósculo. Na verdade, Julie, essa filtração ela é importante para a alimentação da esponja em si, tá? Qual a importância das esponjas ecologicamente falando? Servem de alimento para outros seres vivos, tá? Nós vamos chegar lá, nós vamos falar delas, dessa importância. As esponjas, turma, é diferente das esponjas sintéticas que a gente, né, usa para tomar banho, aquela esponja vegetal, não é isso que nós estamos falando. A esponja do mar, ela tem a textura rígida, tá? Ela é áspera, ela é rígida, ela tem um esqueleto mineral, que é formado por espículas. Essas estruturas, elas mantêm ela rígida, como se fosse mesmo até uma concha, tá? Então, não tem nada a ver com esponja sintética. Eu posso usar a esponja do mar para tomar banho? Não, você vai se ralar todo, né? Porque ela é bem calcária. Ela é formada por espículas, que as espículas mantêm a esponja mais firme, tá? E também apresentam uma rede de material proteico chamado espongina, tá? As esponjas possuem uma facilidade tremenda de regeneração. Se quebrar um pedaço da esponja, ela consegue se regenerar facilmente, tá? Por quê? Qual característica da esponja que permite essa regeneração de forma fácil? Quem saberia me responder, que eu acabei de falar? Lembra lá, uma característica que tem só no filo dos poríferos. Não veio. Que permite a regeneração tão simples assim, tão fácil. Pensa aí. Eu, por exemplo, se eu perder o braço, meu braço consegue regenerar de forma tão simples igual uma esponja? Qual a diferença da regeneração do meu braço para a regeneração de uma esponja? Pensa um pouquinho. Ninguém? Vou deixar isso aí na pulguinha atrás da orelha de vocês. Vão pensando. Então, ó, quando ocorre essa situação, a esponja ela consegue dar origem a uma nova esponja. Se eu pegar um fragmento da esponja, quebrar e cair, por exemplo, em uma superfície, ela consegue dar uma origem a uma nova esponja, tá? Então, os poríferos se reproduzem de duas formas. De forma assexuada, por brotamento. Lembra, quem se reproduzia por brotamento? Nós falamos disso, hein?
No caso, né, como se fosse um brotinho mesmo nascendo aqui, tá vendo? Depois esse brotinho se desprende, cai e dá uma origem a uma nova esponja. Certo? Isso aqui é uma reprodução assexuada. Ok? Até as plantas, né, fazem isso, broto, né? Se pegar um brotinho de uma planta e plantar como se fosse um brotinho, né? Rapidinho, tem gente falando comigo aqui. Sim, Caio, mas eu quero saber o porquê que as esponjas têm essa facilidade de regeneração. Não quero que explique isso não, tá? E além, olha só que interessante, além da reprodução assexuada, tá? Por brotamento. Lembra que eu falei lá dos fungos que se reproduziam assim também, né? Por brotamento, alguns grupos de fungos. As esponjas também se reproduzem de forma sexuada, também trocam gametas. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma esponja macho e aqui uma esponja fêmea, tá? A esponja macho vai liberar o seu gameta masculino, tá vendo aqui o espermatozoide, ó? Na água, ela vai soltar na água, aleatoriamente. Quando a esponja feminina for filtrar essa água e tiver espermatozoide, esse espermatozoide vai vir, vai fecundar o óvulo, vai formar essa larvinha, essa larva vai sair pelo ósculo. Quando chegar numa superfície, ela vai dar origem a uma nova esponja. Essa reprodução sexuada é diferente dessa aqui. Esse indivíduo que foi gerado aqui, ó, por brotamento, é idêntico ao indivíduo que deu origem a ele. Esse aqui não, esse aqui houve mistura de material genético. Lembra disso? Evolutivamente falando, qual dos dois é mais vantajoso? Qual das duas reproduções é mais vantajosa aqui, que a gente já estudou isso? Assexuada ou sexuada? Sempre assexuada. Sempre que envolve mistura de material genético dando origem a um outro ser vivo, completamente diferente. Não é isso? Muito bem. Aí aqui, né, que foi o que a Julie colocou, que eu percebi que ela já provavelmente já tinha dado uma lidinha aqui na apostila, a importância ecológica dos poríferos. Primeiro, eles são muito importantes para manter o equilíbrio aquático, tá? Por quê? Eles servem de abrigo, de alimento e para a reprodução de muitos seres vivos. Os corais. Lembram que os corais a gente até chama de berços naturais? Né? Os recifes de corais eles são de extrema importância para manter a biodiversidade. Então, assim, nós temos que entender que existe toda uma relação ecológica por trás de tudo isso. Né? Então, eu tenho seres vivos que vivem lá dentro das esponjas, que servem de abrigo, né, para elas se protegerem, servem de alimento, locais onde muitos peixes desovam, tá? Então, existe uma importância ecológica gigantesca para se manter a biodiversidade. Além disso, as esponjas também mantêm uma relação ecológica muito importante com as microalgas, né? Que são, né, como assim? A esponja vai fornecer proteção às algas e, em troca, né, fornecem nutrientes para as esponjas, que elas usam as microalgas também para se alimentar. As cores das esponjas também resultam muitas vezes, né, dessa associação de microalgas. Às vezes nós temos a esponja de uma cor associada nas suas paredes com microalgas, por isso tem essa variedade, né, magnífica aí dos recifes de corais. Mutualismo só quando existe uma relação em que um não consegue sobreviver sem o outro, tá? Por exemplo, a esponja consegue sobreviver sem se alimentar de microalga? Não, tá? Então, em alguns casos, pode ser até considerado relação de mutualismo sim, tá, Maria? Outra coisa, assim, que é muito importante colocar é que, como as esponjas, elas são filtradoras, né? Elas, por muitas vezes, conseguem indicar a qualidade do ambiente.
Porque pensa, se elas se alimentam filtrando a água, e é um local em que eu tenho um monte de esponja, sinal que aquela água está de boa qualidade. Se você for em Fernando de Noronha, você vai encontrar recifes magníficos, porque é uma água extremamente pura, completamente controlada. Agora, se você for num mar em que tem um monte de contaminação, as esponjas não conseguem sobreviver. Por quê? Porque elas se alimentam filtrando essa água, certo? Então, isso é importante, elas servem como bioindicadores. O que são bioindicadores? Eu não lembro se vocês lembram quando nós falamos dos líquens, que nós fomos lá no Parque Pedra Azul. Os líquens, por exemplo, quando nós vamos para locais mais com ar mais puro, nós temos líquens extremamente coloridos. Isso é importante para saber. Vocês não foram não para Pedra Azul comigo? Ou só no zoológico? Foi só no zoológico, né? Foi, né? Ah, não lembro. Não, né? A gente podia marcar uma Pedra Azul depois, então. Então, os líquens, quando estão em locais assim de pouca poluição, nós temos líquens extremamente coloridos, coisa que a gente não encontra na cidade, tá? Então, isso é um sinal de poluição ou não. Então, os bioindicadores são esses organismos que respondem às alterações ambientais, certo? Se tiver uma boa qualidade, nós vamos ter um recife de corais magnífico. E se não tiver, infelizmente, não tem condição desses seres vivos sobreviver, tá? Então, nós temos muitas esponjas são consideradas como bioindicadores, os líquens, insetos também, tá? Anfíbios, bactérias, tá? E os corais no geral. Alguma dúvida, turma, sobre as esponjas? Eu não vou passar para quinidários, senão vai ficar muito conteúdo na cabecinha de vocês. Eu vou colocar as videoaulas para vocês assistirem, tá? Na próxima aula eu falo de quinidários. Deixa eu compartilhar aqui umas imagens com vocês de esponjas. Aguenta aí um minutinho. Quem tiver oportunidade, né, de fazer mergulhos para conhecer os recifes de corais, o nosso estado do Espírito Santo é riquíssimo em corais, tá? Porque muitas vezes a gente sai do estado do Espírito Santo para ir conhecer, né, os corais lá de Fernando de Noronha, igual eu falei com vocês, né, que é um dos meus sonhos também, mas nós temos assim uma biodiversidade gigantesca. Guarapari tem gente que vem do mundo inteiro mergulhar para conhecer a biodiversidade das praias de Guarapari, tá? Olha aqui que massa. Estão observando? Vocês pesquisam mais aí para vocês estarem vendo. Olha só que lindo. Eu fico encantada com esses recifes. Claro que quando a gente está mergulhando, a gente não vê com essa cor tão vibrante, porque é escuro. Então, assim, é interessante que leve, assim, até luz. Olha o tamanho desse ósculo aqui, como que elas são imensas. Reparem aqui esse ósculo, como que dá para ver tipo uma nuvenzinha saindo? A água que entra e sai. Tá? Esse fluxo aqui é o tempo inteiro. Sim, é sim, Caio, é uma das maiores reservas marinhas do mundo, tá? O Espírito Santo, as Três Ilhas, né? E são muito lindas. Quer ver? Vou ver se... Olha aqui, dá para ter uma noção nessa imagem aqui, ó, porque mostra o mergulhador aqui perto, tá vendo? Dá pra gente ter uma noção do tamanho dela? Essa aqui também, ó, são imensas. É uma diversidade muito grande. E repare que elas são bem diferentes, tá? Tem muito tipo de espécies diferente. Olha essa aqui, que massa. Eu vi vocês falando
do Bob Esponja, o desenho Bob Esponja, todo ele tem como eu posso dizer, uma parte científica por trás dele, né? O Bob Esponja é um porífero, o Patrick, né, é um equinodermo, nós vamos falar disso. Certo, turma? Ficou alguma dúvida até aqui? Ó, eu vou orientar vocês a fazerem da seguinte forma. Por exemplo, hoje nós terminamos de falar de esponjas. Se vocês quiserem já ir na apostila fazendo os exercícios sobre esponjas, pode ir fazendo, sobre poríferos. Entendeu? Sim, faz mesmo, Arthur. Sobre poluição, o desenho ele é bem, bem legal. Assistia muito Bob Esponja. Pra gente ir assim, para não acumulando exercício, tá? Vai ter os dias que eu vou passar exercício, mas se vocês quiserem já ir fazendo, terminamos de falar sobre o filo dos poríferos. Vou fazer os exercícios sobre poríferos. A única coisa que eu não quero é que vocês se antecipem. Já começar a fazer de quinidário. Eu não expliquei quinidários ainda, tá? Então, se quiserem já ir lá na apostila, dar uma olhadinha, ó. Quer ver? Na página 7, 8 já tem uns exercícios de poríferos. Faz de poríferos o que for quinidário vocês pulam, tá? Eu sempre falo com vocês isso, né? Que eu acho interessante ir fazendo os exercícios por etapa. Eu acho que vocês aproveitam mais e aprendem mais, tá? Fiquem à vontade. Então, por hoje é só. Segunda nós estamos de volta. Vou encerrar aqui com vocês, tá?